volta com o programa Contraponto, atendendo pedidos de volta na grade da TV Unifra. E nada melhor que retomar o programa com um tema bastante polêmico: as diferentes formas de combater a violência contra a mulher. E quem vai falar sobre este tema hoje conosco, o professor Leonardo Sagrilo, do curso de Direito, advogado criminalista. Tudo bem, professor? Muito obrigado pelo convite, tudo bem, Quintana? Quero agradecer pelo convite, agradecer a TV Unifra e dizer que a gente está à disposição da TV Unifra sempre que precisar. Também conosco, falando sobre esta temática, o professor Sandro Meiners, também nosso delegado regional de polícia e professor do curso de Direito aqui da nossa instituição. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana, tudo bem, colegas de bancada. É um prazer retomar o programa, né? Esse programa que ele era tão gostoso, os debates que nós realizávamos aqui, estávamos com saudades dele. Então, ainda bem que o público pediu, a gente pôde retornar. Maravilha. Também conosco o professor Lissandro Dallanora, antigo diretor da Incubadora Tecnológica, porque atualmente é diretor do espaço que foi remodelado, espaço de ambiente de inovação da nossa instituição. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Quintana, e a todos os que nos assistem. É uma satisfação nós retornarmos às nossas discussões e nós criarmos também uma percepção diferente sobre assuntos que demandam a atenção de todos. Maravilha. Também conosco, de volta ao programa, a professora Larissa Ramalho Pereira, professora do curso de Serviço Social e também assistente social. Tudo bem, professor? Tudo bom, Quintana? Boa tarde, colegas. Um prazer estar aqui novamente, representando, então, a ala feminina nesse programa, né? Muito bom. Obrigada. E também ajudando a representar a ala feminina, nós temos conosco hoje, então, as meninas, a Agnes, que é acadêmica do curso de jornalismo, e também a Marcela, do curso de administração. Gurias, sejam muito bem-vindos. O microfone está com vocês. Por favor, participe do nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Querendo colocar alguma opinião, alguma pergunta aos nossos participantes, por favor, viu? Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder compartilhar esse tema que é tão importante nos dias de hoje. Maravilha. Estamos ansiosos para a opinião de vocês, a participação de vocês. Bom, a gente vai começar essa temática. Por si só, ela já seria importante, ela já seria pertinente a questão das diferentes formas de combate à violência contra a mulher. Mas quando a gente pega os ocorridos da última semana numa esfera nacional, principalmente na cidade de São Paulo, nós tivemos um fato de um cidadão fazer um ato, infelizmente, bastante desagradável. Eu não quero usar as terminologias de fato que aconteceram, porque isso todo mundo ficou sabendo, mas que chamou a atenção, porque ele acabou sendo levado à delegacia. O juiz acabou soltando com os argumentos que aquele ato por si não teria trazido constrangimento. E novamente, sábado, ele repetiu um ato de constrangimento a uma outra mulher e aí sim foi preso e está mantido preso preventivamente. Queria a opinião de você sobre essa situação, de que forma o Brasil está lidando com essa questão da violência contra a mulher, pegando um pouquinho esse caso que chamou a atenção de todos nós, que nos surpreendeu inclusive a forma com que ele foi conduzido. Por favor, eu deixo livre a palavra. Bom, eu vou começar falando aqui porque esse fato ele chocou, né, o Brasil todo. Essa violência que acontece em São Paulo, principalmente dentro do transporte coletivo, é uma violência que acontece não exatamente dessa maneira. Ela acontece veladamente de outras formas, em que as mulheres que utilizam aquele meio de transporte acabam sendo subjugadas muitas vezes a comportamentos ofensivos, agressivos, né, toques, apertões. E outros atos que acontecem em função das circunstâncias, da superlotação dos veículos. E muitas vezes elas sofrem caladas, tentam evitar aquela situação, porque não há outra alternativa a fazer diante do contexto, da dificuldade que elas enfrentam ali. Então há um desrespeito coletivo, muitas vezes, em relação a esses fatos. E esse fato, obviamente, que ele foi o ápice do problema, porque o sujeito se masturbou sobre uma pessoa dentro de um ônibus, né? Acho que a terminologia tem que ser utilizada. É algo abjeto, horrível, né? Algo que transcende qualquer limite de tolerância ou de aceitação. Mas também temos que falar juridicamente das questões, né? Há uma crítica muito contundente com relação ao juiz, né? O juiz foi quase que execrado nacionalmente, que disseram, ele disse que não havia constrangimento. É que nós temos que analisar que tipo de análise fez o juiz naquela decisão. Quando ele fez essa análise, ele fez uma análise jurídica da questão. E ao falar de constrangimento, ele estava se referindo, estava pensando nas formas de constrangimento que são as vias de prática, né, o modo de atuação de prática, por exemplo, do crime de estupro, que as pessoas trataram isso como se fosse um estupro, né? E o estupro requer duas formas, né, de violência. Ele quer a violência física ou a violência psicológica, que é a grave ameaça. Quer dizer, tem a questão legal, né? O dispositivo legal fala que é constranger, aí ele diz assim, mediante violência ou grave ameaça. Então ele coloca ali dois condicionamentos. Obviamente que o juiz interpretar isso de outra maneira, ele estaria fazendo uma interpretação extensiva, estaria fazendo uso de analogia, interpretação analógica, o que quer que seja. E isso é vedado para aumentar o poder incriminatório de um dispositivo legal, para ampliar o leque de incriminação.
Então, nesse aspecto legal, ele agiu, infelizmente, né, falando, mas agiu corretamente, porque não tinha uma alegação. Restou praticamente uma infração penal ali, subsidiária a isso, que nós vamos chamar de importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção penal e que tem uma pena pífia. Né? Aí que está a questão. Então, pelo fato como ele se colocou. Eu até ouvi a entrevista da vítima, né? E a vítima, quando questionada sobre que forma de violência foi utilizada contra ela, ela diz, olha, em nenhum momento ele me tocou, ele me agarrou, ele me ameaçou. Ele simplesmente praticou o ato, né? E demonstrou uma sensação né, o esboço de uma cara que estava sentindo prazer com aquela agressão que ele estava realizando. Mas ele não tocou na vítima, ele não ameaçou a vítima, ele não falou nada para ela. Olhando por esse prisma jurídico, não temos nada a acrescentar nessa questão. Claro que as pessoas se revoltam, mas a revolta ela tem que motivar o nosso poder legislativo a criar alternativas, porque é um crime que, na verdade, em muitas situações, esses comportamentos ofensivos acontecem nas ruas das nossas cidades. O indivíduo passa por uma mulher e passa a mão nas suas nádegas, pratica outros atos no próprio transporte coletivo e acontece nas ruas da nossa cidade também isso. Na verdade, a resposta legal, a resposta do Código Penal é insuficiente, da Lei de Contravenções Penais. É muito insuficiente para essa questão. Se eu não me estou equivocado, é apenas pena de multa. Tá? Então, em razão disso, no momento em que só temos pena de multa, não tem nem possibilidade de prender alguém, legalmente falando. No segundo fato, sim. Porque no segundo fato ele teria segurado ela, houve um tipo de violência física. Neste do último sábado, No último sábado. Então, nesse fato, ele pode ser enquadrado em autor de estupro, porque, na verdade, o crime de estupro não precisa de um ato sexual, mas um ato que vai satisfazer a lascívia, né? A concupiscência, o desejo, o instinto sexual desse indivíduo, que provavelmente tem algum distúrbio mental, pelo que tudo indica, né? Só pelos fatos. A gente está falando do que a gente leu, e ouviu e viu, né? Então, obviamente, que talvez tenham detalhes que nós não conhecemos para estar dando essa opinião. Mas, então, eu quero colocar nesse aspecto, né? A violência existe, vamos dizer assim, ela acontece em larga escala. A mulher passa a ser tratada como um objeto sexual da vontade do homem, que nós vivemos uma cultura de dominação. Eu trabalho com violência, essa violência do ambiente doméstico, principalmente, em que o homem acha que ele é o dono, é o proprietário da mulher, das filhas, enfim. Então ele trata isso como se fosse dele e ele pudesse fazer o que bem entendesse, né? E nós temos que mudar essa cultura, né? Temos que fazer um processo de mudança educacional para que as crianças de hoje tratem as mulheres amanhã melhores do que os seus pais, né? E a sociedade de hoje faz né, na atualidade. É um dos espaços que a gente vê assim que o primeiro espaço que a mulher está exposta é o ambiente familiar. O índice de violência a violência de todos os tipos, né, seja ela psicológica, violência física, negligência, ela está no seio da família, ela é sempre cometida por algum integrante familiar. E a gente percebe que há uma naturalização até da própria mulher, porque ela não entende aquilo como uma violência. Então, o teu companheiro, o teu esposo, te expor em público por alguma questão, ela não entende que aquilo seja uma violência. Ela entende que aquilo é natural. Então, também tem uma questão muito cultural, que é isso que o Sandro falava, que a gente precisa romper com isso. E romper com isso é também da possibilidade das mulheres se manifestarem. E a gente vê ainda poucos ambientes em que as mulheres são as protagonistas desses espaços, né? Então, quando eu me apresentei no programa hoje e disse que faço parte, representando a ala feminina desse programa, é porque são ambientes que majoritariamente masculinos. Né? Então, hoje a gente tem aqui uma bancada composta por 3 professores, que são professores esclarecidos, entendem do que a gente está falando, mas a maioria dos espaços não são esses. Por que mulher não pode falar de futebol? Né? Por que mulheres não podem ocupar espaços que ora eram espaços só ocupados por homens? Mulheres na política, mulheres em outros espaços. A gente é tão competente quanto, e não é disputar com o homem, não é ser contra o homem, né? É a gente poder ter uma equidade no acesso a esses novos instrumentos, a esses novos espaços de troca, e isso vai empoderando a mulher de que no ponto
momento que ela não se sinta inferiorizada em relação ao outro. Então ela vai se sentir mais empoderada de denunciar, de fazer uma pressão até para o nosso poder legislativo, mudar legislações hoje, mudar essas leis que ainda não garantem em nenhum modo que a mulher seja protegida. Então muitas mulheres têm medo de sair à rua, têm medo de sair à noite sozinha porque elas são alvos fáceis e frágeis. Muitas vezes elas se encontram numa situação de vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade momentânea, por exemplo, uma mulher embriagada. Uma mulher embriagada hoje, dentro de um táxi, dentro de um Uber, a gente sabe que é um alvo fácil. Só que o que acontece? Também é um julgamento muito grande da própria sociedade, né? Bom, ela pediu, por que ela ficou embriagada? Por que ela entrou dentro daquele Uber? Usa uma saia curta, um decote? Bom, então ela está pedindo para a gente fazer isso mesmo. Aí é a mudança cultural. Mas, Larissa, aí é o seguinte, as próprias mulheres é que tratam as coisas dessa maneira. Quem é que criou os homens que são hoje machistas? Foram as mulheres. Sem dúvida. Então essa cultura machista, ela também foi propalada e difundida e repassada pelas mulheres a seus filhos. Então as próprias mulheres... Mas que em determinado tempo não tiveram a possibilidade de encontrar uma outra forma de educação, porque era só aquilo que elas aprenderam. Era só aquilo que elas tinham como verdade absoluta. Então, hoje, eu percebo pela minha geração e por gerações de meninas mais novas que isso está mudando. A gente está entendendo de que o menino não é responsável por brincar de carrinho e as meninas responsáveis por brincar de panelinha. A menina gosta de brincar de carrinho também. E o menino pode brincar de panelinha. Então, a gente tentar, não é igualar, porque igualar a gente nunca vai igualar, mas é dar uma possibilidade das pessoas terem a opção de escolha e respeitar as escolhas. Então, muitas vezes as nossas mães, as nossas avós não tiveram essas escolhas. E elas acabaram reproduzindo uma educação muito arcaica e machista, porque essas também eram machistas. Existiam mulheres que também eram machistas. Então, isso também decorre de uma época, né? Ainda existem e não são poucas. Não são poucas. Só fazer uma observaçãozinha que a senhora falou que mulher pode falar de esporte. Aqui na TV Unifra, toda terça-feira, às 7 horas da noite, mulheres podem falar de esporte, tanto é que a Agnes participa conosco do Central do Esporte. Semanalmente reveza com a Bruna, a mulher tem voz aqui para falar de esporte. Queria uma opinião do senhor Leonardo Sagrilo ainda sobre esse caso de São Paulo, que eu acho muito interessante que a fala do professor Sandro trouxe elementos que a grande mídia não trouxe de esclarecimento para a população. O que a gente vê nas redes sociais e o apelo da forma com que se dá é justamente na linha da opinião pública, mas as pessoas não têm esse esclarecimento do porquê da decisão legal. Não é a questão da moral, não é a questão do fato em si, o que esse cidadão merece. Mas a forma com que é repercutido se coloca muito, vai muito na linha, na onda daquilo que se tem apelo, que se tem uma certa repercussão. E da minha parte, eu não tinha visto nenhum esclarecimento desta forma, que mostra, inclusive, de qual era a tipificação penal de fato pelo ato dele. Professor Leonardo? Bom, Quintana, o professor Santos foi muito feliz na colocação dele, sobretudo quando ele afasta a possibilidade de reconhecer um estupro nesse fato, né? A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é o seguinte: ninguém concorda com o que ele fez, né? Bem, na verdade, não ouvi ninguém até agora, nem mesmo o próprio juiz que soltou ele, que achou que a atitude dele não é uma atitude que lesou a sociedade, que trouxe uma certa resignação em massa. Isso é uma questão que eu observo de maneira consensual no país. A grande questão é que o juiz ele ocupa um papel diferenciado hoje no Brasil, né? Por uma disposição da Constituição Federal, o juiz ele não pode ouvir somente as redes sociais. O juiz, ao decidir uma questão importante como é a liberdade, o juiz ele não é alguém que representa o povo, que nem um parlamentar que a gente vota para ir lá representar o povo. O juiz não. O juiz ele faz parte de um poder, que é o Poder Judiciário, que ele é absolutamente independente nas suas decisões. E como é que um juiz julga, então? Como é que um juiz decide uma revogação de uma prisão preventiva? Como é que um juiz decide numa sentença? Ele age de acordo com leis. Ele vai decidir, ele vai apontar ali a situação que ele entende como é adequada para aquela situação fática e ele vai dar uma resposta processual penal. E me permitam a franqueza que pouco importa o que a comunidade pensa. Porque essa é a função do juiz. Porque
E aí, recordando a história e vendo quando a comunidade tinha, o juiz ele agia de acordo com pressões populares, a gente lembra o caso de Jesus Cristo, né, que foi condenado porque a comunidade pediu crucifique e solte Barrabás. Então, o juiz ele precisa ser assim. Ele precisa ser alguém que não vai de acordo com o que a rede social diz, não vai de acordo com o que a população, a grande mídia diz, porque ele é alguém legitimado para isso. Colocar a toga no Brasil, principalmente hoje em dia, requer um distanciamento da opinião popular. E isso é bastante saudável para um Estado de Direito. Então, isso é a primeira questão que a gente precisa compreender. Segundo lugar, o juiz ele foi correto juridicamente na fala dele. O dispositivo, quando ele fala que não houve constrangimento, eu vi as pessoas recortando essa parte e colocando nas redes sociais como se a mulher não tivesse sido constrangida. Mas é óbvio que ela foi constrangida. Eu digo mais, deixa eu só encerrar, eu já te dou a palavra. Eu digo mais, não somente aquela mulher foi constrangida. Todas as pessoas que estavam do ônibus, elas foram constrangidas. Então, em relação ao constrangimento, talvez ele foi, volto a dizer, ele foi correto na adequação jurídica que ele deu. Talvez, por ser uma decisão que fosse para a mídia, professor Sandro, talvez ele pudesse ter cuidado. Um constrangimento jurídico pelo qual o artigo 213 trata. Porque esse constrangimento, quando o professor Sandro vai dar aula lá no Direito Penal 3, ele explica que esse constrangimento, ele não é um constrangimento que se dá dessa forma, assim, como nós enxergamos o constrangimento, como está no dicionário, por exemplo. Não, esse constrangimento ele precisa de um plus a mais. Ele precisa decorrer de uma violência ou de uma grave ameaça. Não havendo violência ou grave ameaça, tu cessa o constrangimento à luz do artigo 213 do Código Penal. Então, eu preciso dizer isso e agradecer por esse espaço, Quintana. Talvez o juiz não tenha escolhido a melhor palavra para decidir, mas a decisão dele naquele momento foi adequada. E para encerrar essa parte, já dar a palavra para a colega, é importante eu dizer isso nesse espaço, que a gente vive hoje uma necessidade de prender no Brasil, né? Parece que qualquer decisão que revogue a prisão preventiva de alguém, tu está contribuindo com a impunidade no país. E a gente vê isso nas grandes operações como Lava Jato, a gente vê isso nas pequenas operações e a gente vê isso nos processos do dia a dia. Quando um juiz revoga uma prisão preventiva, isso causa na comunidade um certo espanto. Mas a regra é que as pessoas respondam o processo livres. Nós temos princípios constitucionais que estabeleçam que essa pessoa é uma pessoa inocente. Então, a regra não é que uma pessoa fique presa. Deve causar espanto quando a pessoa vai presa preventivamente. Por quê? Porque a exceção é alguém responder um processo preso. Hoje nós contamos com uma grande população carcerária no Brasil que são presos provisórios, são presos que não têm sentença, ou seja, o Estado não reconheceu que eles são condenados ainda. E nós mantemos eles presos. Então, são vários assuntos que se interligam, né? Por isso que é talvez gostoso de conversar sobre isso. Em primeiro lugar, a decisão a partir do meu ponto de vista, e obviamente eu preciso dizer isso, eu não conheço o processo, eu não vi o que a vítima disse, eu vi o que a grande mídia trouxe. E pelo que a grande mídia trouxe, com os recortes que foram dados, a decisão do juiz juridicamente não está equivocada. Talvez pudesse usar melhor as palavras, mas juridicamente não teria nenhum tipo de correção a ser feita. Em segundo lugar, há sim uma cultura no Brasil que tem que ser combatida em relação à cultura do estupro com as mulheres, né? Existe sim esse pensamento machista, isso precisa ser reformulado, quer seja no meio jurídico, no meio social, e isso é uma questão cultural, e como é uma questão cultural, professor, isso vai demorar um tempo, infelizmente, né? Porque isso passa por uma certa adequação, né, de diversos setores, isso passa pela mídia, isso passa pela sociedade como um todo, isso passa por eleições, que requer um tempo, que requer uma certa... tempos em tempos para a gente conseguir eleger os nossos governantes. E por último, isso passa por uma análise do que é uma prisão preventiva. Quando é que um juiz deve dar uma prisão preventiva? Está lá no artigo 312 e são somente aquelas hipóteses. Fora disso, o juiz estaria determinando uma prisão ilegal. Que sim, ele estaria dando uma resposta para aquelas pessoas que nas redes sociais disseram que gostariam de ver os familiares do juiz passar por isso. Muitas pessoas, inflamadas pelo discurso de ódio, elas usaram esse tipo de argumento. Se o juiz tivesse decidido de forma diferente do que ele decidiu, eu acredito que seria uma decisão ilegal e o juiz, a partir do meu ponto de vista, juridicamente, ele decidiu de forma adequada. Desculpa. Assim, acho que para mim e para a maioria da população, o que é difícil de entender é que são esses pequenos atos que podem levar a agressões maiores e, quem sabe, até uma morte. São esses pequenos atos na rua que falam cantada, que não é uma cantada, que nos ofende.
eu me sinto vulnerável. Às vezes eu fico pensando, que já sofri assédio verbal, fico pensando, será que a culpa é minha? Porque a mulher se coloca no lugar de... Ela é a vítima, né? Isso que é difícil de entender, que esses pequenos casos, como esse no ônibus, podem levar a uma coisa maior. Eu acho que é por isso que a população fica mais florescida, assim, a flor da pele, com essas coisas. Sem compreender, portanto, a decisão do juiz. Sim. Só para terminar aqui a colocação que tu fez. Sim, deve existir uma reanálise em relação a esses pequenos atos. Se eles vão levar a outros atos, não temos como analisar, porque cada caso terá suas próprias peculiaridades. O que eu quero deixar claro é que a gente não pode depender do direito penal para isso. Uma sociedade não pode ser tão pequena, colocar todas as esperanças no direito penal, num cárcere, num código penal redigido lá em 1940. Então a gente precisa o quê? Trabalhar com cultura. Nós precisamos trabalhar na área, naquelas crianças que estão lá. Ele tem que aprender a respeitar a coleguinha dele, a professora dele, a mãe dele. Então é uma questão cultural. A gente não vai resolver com o Código Penal. Aliás, todas as questões que nós tentamos resolver com o Código Penal até agora, nós nos demos mal em todas. Eu acho que é interessante na fala... O bom de ser jornalista e estar estudando direito, que ainda não tem graduação, é que eu consigo entender os dois lados dessa questão, porque eu sou ainda muito ignorante na área jurídica e, às vezes, por muitos anos eu ajudei a fazer matérias e títulos com esse tipo de situação, onde a gente ajudou a incentivar o ódio e não o esclarecimento. Porque a gente faz parte desse dia a dia e a gente não é trazido para reflexão. A gente é trazido por aquilo que, às vezes, uma fonte oficial nos coloca e, por exemplo, já aconteceu, colegas do professor Sandro me passaram, eu prendi e o juiz foi lá e soltou. E a gente é tomado por aquela decisão e vai lá e coloca, a Polícia Civil prendeu e a Justiça soltou. E a gente coloca lá nas redes sociais, a gente coloca opinião. Mas só fazer um gancho. Aliás, não tem problema nenhum o juiz soltar quando a polícia prende. Porque só quem pode soltar é o juiz. Exato. Então não vai ter problema. Mas a questão é que a pessoa... O errado seria se o juiz prendesse e o policial soltasse. Nós teríamos um problema de legitimidade. A pessoa que é leiga, ela não entende Sim, isso. eu entendi. E ela é justamente elevada a esse sentimento da violência. Sim, Quintana, agora tem dois fatos nesse histórico todo, né? Tem o primeiro fato, que é aquele que nós já abordamos aqui, o Leonardo falou muito bem, a questão ele não justifica uma prisão. Não se justifica, porque efetivamente a prisão só pode ser decretada quando tiver um motivo ensejador, que são requisitos bem específicos da lei. O juiz está preso à lei, ele não pode agir à margem da lei, né? Veja bem, o juiz não pode ficar querendo agradar a sociedade. Se o juiz agradar a sociedade, ele está descumprindo a lei. E se ele prender alguém ilegalmente, ele comete um crime chamado abuso de autoridade. Isso está previsto em lei, né? Mas tem o segundo fato. O segundo fato, houve um constrangimento. Houve, pelo menos pelo que foi divulgado, houve violência. Se há violência, nós temos aí estupro. O estupro é crime hediondo. A prisão preventiva foi decretada e a tendência, ainda mais em razão do que tudo que aconteceu agora, dessa mediatização do evento, é que esse cidadão vai ficar preso até o final do processo. É uma tendência. Até me surpreendo se não submeterem ele a um incidente de insanidade mental, que seria a medida mais adequada, né? Porque... Ele já pediu, inclusive. Ele já pediu. Eu queria saber o que é considerado abuso na área jurídica. Bom, depende do tipo de abuso. Se nós formos falar de abuso de natureza sexual, a palavra abuso ela não está prevista lá no tipo penal como crime de abuso, né? Nós vamos enquadrar isso muitas vezes em estupro, né? Ou então no crime de assédio, mas o crime de assédio ele requer uma ascendência do autor do comportamento criminoso sobre a vítima. Então, o empregador sobre o empregado, ele requer essa questão hierárquica, né? Agora, há outras formas de outros crimes de abuso, mas aí tudo pode caracterizar um abuso. Até uma ofensa verbal é um abuso, né? E também pode ser um constrangimento. Se eu ofender alguém verbalmente, eu posso constranger a pessoa publicamente. Mas daí né? tem uma questão, né, que quando há essa questão do abuso, da violência, a vítima tem que provar que sofreu aquela agressão, né? Então, isso me parece, às vezes, um pouco de contrassenso, assim, porque ela já é vítima e ela tem que provar que ela foi violentada. Não, na verdade é assim, quem tem que provar que o crime aconteceu é o Estado, né? Claro que a colaboração da vítima é imprescindível para que a comprovação do crime ocorra. Porque se a vítima não colaborar, digamos que a vítima ficasse em um estado de choque, ela não pudesse apresentar a versão dela dos fatos, ela esquecesse completamente os fatos que aconteceram, dificilmente nós comprovaríamos esse crime, porque normalmente não há testemunhas, dificilmente alguém pratica um crime desses em público, como aconteceu dentro do ônibus, né? Esses crimes são praticados entre quatro paredes, em locais ermos. Então, e às vezes essa violência sexual ela não deixa vestígios. Se ela deixar vestígios, tem aí o exame de corpo de delito, a perícia médico-legal, que ela vai detectar a existência do crime.
Mas quando é uma palpada, quando é uma violência desta maneira, ela não tem vestígio algum. Obviamente fica na palavra da vítima a grande prova do crime, o que também às vezes é um pouco temerário, um pouco perigoso, né? Tem que se cuidar muito, porque há as pessoas que são sérias e há as pessoas que inventam fatos com fins outros, busca de dinheiro, oferir vantagens econômicas, evitar o rompimento de um relacionamento, tem N motivos que fazem com que as pessoas às vezes acusem indevidamente, falsamente outra pessoa, com implicações muito sérias, porque o resultado disso pode ser uma prisão por muitos anos, né? Bom, Por favor, eu estava só observando e absorvendo, não é, os conceitos e as observações que foram colocadas aqui e gostaria de retomar alguns pontos porque eu acho que é interessante nós darmos um outro olhar sobre tudo o que está acontecendo. Não é? E é incrível que nós chegamos sempre num denominador comum. Não é? Nós, como sociedade, estamos doentes. Não é? A sociedade não está conseguindo se articular ou se colocar naquilo que o Estado deveria ser. Não é? O Estado é constituído lá do povo, todos nós, não é? De um território e de um governo soberano que deveria nos proteger e deveria tornar a vida dentro da nossa sociedade condizente com aquilo que nós queremos. E aí nós comentávamos aqui, não é, que na verdade o poder está na nossa mão. É que nós não escolhemos de forma efetiva e muitas vezes nós não cobramos de quem tem que resolver o problema. Porque, claro, aí, Quintana, vem a questão da mídia, não é? A mídia explora a questão midiática, o que vai me dar mais audiência e não realmente buscar a solução do problema, que foi a questão do recorte, não é? Eu recorto aquilo que vai ter o maior impacto, aquilo que vai gerar um maior número de likes ou dislikes e assim por diante, que eu consiga atrair audiência. Mas muitas vezes não é a preocupação com o fato específico ou construir um sistema que busque solução para esse problema. Eu acredito que nós temos diversos caminhos que nós precisamos começar a construir em algum momento dentro desse Estado brasileiro, para que isso não se repita mais. Primeiro, a ideia do debate educação. é justamente essa. Primeiro, educação, não é? Eu acho que aí nós temos que, de alguma forma, como sociedade, nos envolvermos. Nós, como integrantes dessa sociedade, nós não podemos escutar ou observar de forma passiva, e não quer dizer que eu tenha que agredir as pessoas, mas eu não posso ver acontecer algo na rua e não intermediar, não é? E não me apropriar também daquele mal-estar que foi criado. E nós nos distanciamos, as pessoas não convivem, não é? Eu faço que eu não vi as coisas, e a gente vê isso na rua de uma forma considerável. Tudo muito é o medo e outras coisas, mas nós temos que, de algum momento, quebrar essa corrente e nós temos que entender que todos nós somos. Que todos nós, infelizmente, fomos culpados pelo que aconteceu. Nós temos que nos colocar. Porque eu não cobrei lá aquele deputado, aquele senador, para que resolvesse o problema. Para que dali um pouco buscasse equalizar da melhor forma, se não o Código Penal, mas um outro instrumento que protegesse. Nós não estimulamos o desenvolvimento de tecnologias efetivas. Nós temos diversos exemplos, né? Nós temos o botão do celular de pânico, que já foi estabelecido, o aplicativo, aquele que a mulher consegue, de alguma forma, entre aspas, efetiva, se proteger. Mas nós temos aí o uso da tecnologia. Por que nós não desenvolvemos o uso de tudo que está aí para nós também criarmos uma rede de proteção? Não é? Nós temos no ambiente de inovação, nós temos lá uma rede social que é a Cleo, não é? Que ela busca realmente isso. Porque as redes sociais é um outro ambiente, não é? Que as mulheres são, de alguma forma, coagidas muitas vezes. Não é? Tu aceita um amigo ou dali um pouco tu recebe uma cantada que não deveria receber. Existem maneiras para isso. Mas nós temos que construir, somos nós. Não é? Se nós esperarmos outros fazer por nós, eu acho que nós temos que discutir, nós temos que entender que a decisão foi correta, nós temos que sair da polarização, não é? Prende ou solta. Não, o que é o certo? Bom, se está errado, se isso não atende aquilo que o povo emana de justiça ou que entende que deveria ser, vamos buscar resolver. Já passando a palavra para ti, Marcela, até só para concluir aquilo que eu ia colocar antes da reação da mídia, é que a mídia não se preocupa em fazer essa reflexão e em trazer a explicação do artigo, do porquê que não configurou estupro. Simplesmente ficou focado nessa questão do constrangimento e aí se dá o debate de forma em cima disso. Como não houve constrangimento leigo, que não entende do direito penal ou do direito em si, não vai entender, eu entendo como constrangimento. Então, às vezes, a gente precisa de um debate mais profundo, analisar o problema, só que nem sempre isso vai dar audiência, né, professor? E aí a gente acaba ficando nessa questão do movimento geral. Por favor, Marcelo. Eu acho que o que acontece muito é que o Brasil ele tem muitas ferramentas de proteção à mulher,
mas tudo funciona na base de pessoas, são pessoas que estão trabalhando. E a nossa cultura tem muitos problemas nesse sentido. Eu acho que o que a professora falou anteriormente, que a mulher, ela, como vítima, às vezes ela é vítima mais uma vez quando ela tem que ir e depor e, às vezes, escutar coisas que são absurdas. Ela sofre mais uma vez esse assédio, enfim, porque ou então ela não é escutada da forma como deveria e há redes de proteção, enfim, formas como isso deveria acontecer e que não acontece justamente porque são pessoas que estão trabalhando e há muitas deficiências. Teve um caso que aconteceu comigo, numa situação, enfim, que eu passei com um professor, não foi aqui na instituição, mas enfim, se abriu uma sindicância. E quando eu fui responder, enfim, me chamaram para falar, e quando eu fui responder, a pessoa ficava perguntando, tá, mas tu acha que isso é assédio? Tá, mas tu tem certeza que isso aconteceu? Mas isso e aquilo. Então, eu me senti muito mal, e eu já me sinto muitas vezes vulnerável, já estava me sentindo, justamente porque era uma situação de um professor, e passar por toda essa situação ainda é muito ruim. Então, eu imagino pessoas que passam por situações muito mais complicadas, como estupro, enfim, ou então mesmo dentro do ambiente familiar, que é muito pior, que além de passar por essa situação, passam por esse julgamento e também pelo julgamento da sociedade, que hoje, com as redes sociais, é um grande problema. Porque nesse caso mesmo, de São Paulo, aconteceu... Eu fiquei muito chocada, mas realmente tem pessoas que acham que isso não é um grande problema. E... Enfim, é um problema, realmente, a nossa sociedade de forma... É muito feio falar isso, mas é uma sociedade doente. Muitas pessoas não conseguem visualizar isso. E, claro, isso se deve muito ao que nós já falamos aqui, acho que nós concordamos muito. A forma como nós somos criados, nós que somos um pouco mais jovens, nossa geração, também, apesar de termos sido criados com mais acesso à informação, que hoje a internet nos facilita muito, mesmo assim, muita gente ainda só julga nesses casos e a vítima acaba ficando muito acuada, tem muito medo de realmente ir lá e tentar resolver essa situação. Aliás, a questão das agressões nas redes sociais geraria um tema para um próximo programa, porque hoje em dia as pessoas elas estão afiadas em vez de dar apoio para agredir. Mas eu só preciso trazer alguns índices para a gente, de fato, agora entrar na discussão das diferentes formas de combate à violência contra a mulher, porque esse caso da última semana foi mais para ilustrar a forma como se repercutiu e de que forma se discute muito essa questão, como o professor Leonardo trouxe, da questão da necessidade de prender. Tem que prender, mas a gente acaba não discutindo a problemática. Pedi então para o nosso colega Márcio Santos rodar então algumas telas para nós, para a gente trazer alguns índices, alguns números da violência contra a mulher aqui em Santa Maria. Ali nós temos então, segundo a fonte da Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul, em 2016 nós tivemos 1.099 casos de violência registrados. É importante que se diga isso, que foram os casos registrados. Há muitos casos que nem sequer são registrados. E nós temos, até agosto deste ano de 2017, 499 casos registrados. Vamos para uma próxima tela, só para fazer um comparativo com Porto Alegre, para a gente ver que em Santa Maria a gente não está numa situação tão tranquila quanto a gente imagina. Em Porto Alegre, em 2016, foram 4.074 casos registrados e até agosto desse ano, 1.933. Se a gente for fazer uma proporção de tamanho de população e os números da violência que a gente sabe que existem na região de Porto Alegre, Santa Maria não está numa situação tão tranquila assim. E o professor Sandro, que trabalha muito nessa linha, sabe do que a gente está falando, né, professor? Mas, na verdade, Quintana, esses dados tem que se analisar o seguinte, nas comunidades menores, nos lugares menores, as pessoas registram mais os fatos. Eles chegam ao conhecimento do Estado uma facilidade maior. Nos maiores centros, normalmente há um descrédito muito maior nas instituições, e aí as pessoas acabam não procurando a rede de atendimento, procuram não denunciando os fatos para a polícia, e eles passam à margem, entram naquilo que se chama lá na criminologia da cifra negra da criminalidade. São dados ocultos que o Estado nunca vai tomar ciência, então, portanto, não vai conseguir resolver esse problema, né? Nós vamos trazer só para seguir, daí em cima desses relatos, professor Larissa, por favor, eu pedi para o Márcio rodar alguns relatos, uma campanha que o BuzzFeed fez em relação ao hashtag Meu Motorista Abusador, alguns relatos de algumas mulheres que elas falam, por exemplo, peguei um táxi só, sentei na frente, quando acabou a corrida, o motorista alisou a minha perna, nunca mais andei na frente. Vamos à próxima tela. A gente separou algumas ali só para mostrar o relato das mulheres que acontece no dia a dia, né? Fui deixada na Ramiro Barcelos de madrugada sozinha pelo taxista porque não deixei ele passar a mão na minha perna.
situações que a gente se depara no dia a dia que muitas vezes não são, como o professor disse, registrados. Vamos à próxima, então. Já peguei um táxi, ele parou antes da portaria e me obrigou a dar meu número para abrir a porta. Ficou me ligando sem parar. E acho que nós temos uma última, depois de me cercar, disse que a corrida ficaria de graça se eu desse um beijo nele, agarrou meu braço, gritei minha mãe. Esses são alguns relatos de mulheres na internet. Alguns a gente até não quis trazer para o programa, porque são relatos um pouquinho mais fortes, com alguns termos mais jocosos, a gente não quis trazer para o programa. Mas só para retratar um pouquinho da realidade que a mulher passa no dia a dia, onde agora sim, nos últimos 20 minutos de programa, no máximo, aqui a gente consiga chegar a um... Difícil um denominador comum, mas o que é possível fazer? E a gente não vai muito longe também, porque isso acontece aqui em Santa Maria. Eu tenho uma colega que ela pegou um táxi, daí a gente estava junto no táxi. Tava eu e mais 3 meninas. Daí eu e mais 2. Daí a última foi pra frente, quando as outras 2 ficaram em casa. Eu fiquei em casa e a outra menina. E a última sentou na frente junto com o motorista. E ela disse que ele ficou pedindo o telefone dela e cantando ela. E ela ficou com medo de até em casa, isso era de madrugada. Isso já não está muito longe. É que muitos homens também entendem que isso é uma forma, por incrível que isso possa parecer, de elogio à mulher, né? Que parece que ele está agradando, ele realmente acredita piamente que ele possa estar agradando, né? Então a gente dizer não, hoje em dia, o não significa não, né? Eu não quero que tu me toque, eu não vou te dar meu telefone, eu não quero. E às vezes o não ainda assim é interpretado como está fazendo um charminho, né? Lamentavelmente é isso que acontece. Então há uma determinada naturalização disso. Se naturaliza, se banaliza esse tipo de ação, esse tipo de violência. Isso é muito complicado porque quando eu leio esses depoimentos, por ser mulher, a gente consegue sentir com mais propriedade, eu entendo, mas a gente sente mais. É a mesma coisa de qualquer outro tipo de crime. A questão de raça, de etnia, né? É só aquele sujeito que realmente passa por aquilo ali é que tem uma dimensão do quanto aquilo ali afeta a sua vida. A gente tem uma ideia, mas a gente nunca vai saber o que ele está passando, o que ele está sentindo. Então, quando a gente lê esses depoimentos, há poucos anos atrás, as mulheres também não entendiam isso como uma violência. Muitas mulheres não entendiam, e algumas ainda não entendem como violência. Só que a questão de a gente reeducar, isso vai demorar, realmente, professor, isso vai demorar. Mas eu acho que a gente está no caminho, porque a gente está discutindo isso. Hoje a gente tem casais, parceiros que também têm um compromisso maior na formação dos filhos, né? Conduz as discussões, as conversas com outro tom, que não o mesmo tom que a gente tinha antigamente. Então isso é um processo doloroso, porque a gente sabe que ainda vai ter muitas mulheres que vão sofrer esse tipo de abuso, esse tipo de... vão se sujeitar, algumas se sujeitam a isso, até por N condições, né? Então, quer dizer, o sujeito chega lá no pronto-atendimento e diz que caiu da escada. Quantas mulheres a gente já atendeu na UPA que elas chegam e dizem que caíram, né, que foram brincar com o filho e se machucaram. Então, esses dados, esses índices são daqueles que são possíveis de se registrar. E a gente tem muitos desses que chegam nas unidades de emergência, de urgência e emergência, e eles não são registrados porque tu precisa que o sujeito que é vítima daquela violência, ele também assuma para te poder registrar aquela situação como violência. E hoje a gente tem um instrumento dentro das unidades de saúde que é justamente um instrumento para registrar os índices de violência contra a mulher. Isso é muito importante, isso também já é um avanço. É um avanço porque no sentido também da gente poder identificar aonde que são os territórios violentos, aonde que acontecem essas situações com mais incidência. E a gente pensar propostas de se trabalhar naqueles espaços e não ficar só sujeitos a um rigor jurídico, né? Então a gente não pode mais ficar sujeito a só questões jurídicas. A gente precisa também encontrar outros canais para a gente pensar e reeducar a população. Mas muitas das alternativas, muitas vezes, nós não precisamos o envolvimento do jurídico ou criar uma nova lei para isso. Vamos pegar a questão aqui dos táxis, não é? É uma concessão, não é? Municipal. Existe como se criar uma ferramenta de avaliação desse trabalho.
não é? Até com uma certa proteção para o passageiro. E a partir daí, aquele que tem a responsabilidade de fiscalizar vai fazer um ativo, vai fazer até um simulado muitas vezes, como a gente vê em grandes operações, não é? A polícia executa isso, não é? Eventos conduzidos, não é? Para realmente testar se isso acontece ou não acontece. E retirar aqueles maus. Nós não podemos também, muitas vezes, eu vi que as redes sociais, elas banalizaram, né? E nós temos, infelizmente, como, né, a Marcela também comentou, a sociedade doente, nós conseguimos generalizar de uma forma efetiva, né? Todos passam a ser maus nesse processo. Okay? E aí nós estamos errando em dobro, não é? Na verdade, nós não estamos protegendo quem nós devemos proteger e na verdade, nós estamos causando um problema para quem não deveria ter um problema. E a administração pública e a gestão pública, ela tem a capacidade de ter uma agilidade muito grande de entregar respostas para alguns casos pontuais. Não é? Hoje, diria que seria inadmissível nós não conseguirmos fiscalizar o meio de transporte, que é concessão pública. Não é? O gestor público deveria ter o mínimo de responsabilidade em cima da atuação nesse fato. Não é? Outras instituições públicas ou privadas deveriam de alguma forma entender que ela deve proteger aquela pessoa que se sentiu de alguma forma afetada. E ela deveria ter pessoas para conduzir esse processo que tivessem capacidade de fazer isso. Eu digo em alguns momentos que eu nunca gostaria de estar no lugar do julgador. Não é? Do juiz. Eu não tenho capacidade para julgar, eu não consigo me desvincular, não é? Da carga de senso comum, muitas vezes, que eu carrego. Não é? A gente tem lá disputa de time de futebol, disputa de entendimento do que é o melhor, do que não é o melhor, mas muitas vezes as duas opiniões são corretas. E eu não me sinto na função de julgador para isso. E eu acredito que nesses momentos a pessoa que vai estar conduzindo, ela tem que ter um perfil muito claro. Nós temos que cobrar dessas instituições e dos nossos governantes, de alguma forma, que venham a ser proativos, que criem uma estrutura de proteção real, indiferente, não é, do que está acontecendo, mas que consiga fazer uma investigação sem causar um transtorno maior. E nós temos instrumentos para isso. Nós temos capacidade como... Eu ia perguntar, a próxima pergunta que eu ia aos professores também, as meninas aqui, é justamente como, porque me parece que no Brasil a gente fala muito, todo mundo sabe que o caminho é educação, mas a gente nunca chega a essa educação. Se a gente vai comparar alguns índices, parece que a educação, até os investimentos estão diminuindo. A gente vê uma crise do nosso Estado hoje, e eu queria justamente aproveitar esses minutos finais ali, em termos de 13 minutos, qual a solução? O que poderia de fato se encaminhar para que a gente, de fato, a mulher se sinta não só respeitada, mas se sinta segura para sair na rua e andar livremente sem se sentir ameaçada ou então todo o tempo achar que pode acontecer alguma coisa, como a gente, atualmente a situação é essa. Então, o que vocês acreditam que seja o caminho de fato? Quando a gente fala em educação, a gente tem que pensar no seguinte, né? Hoje o que acontece? As nossas crianças, elas estão sendo, em regra, mal educadas nas suas famílias. Porque nós temos crianças e adolescentes que vão para a escola e agridem os colegas e agridem os professores, e às vezes agridem de forma violenta, de uma forma brutal. O que é isso? Isso é falta de limites, falta de regras de convivência, né? A sociedade é um local em que nós temos que conviver com as outras pessoas e saber os nossos limites, saber até onde eu posso ir, né? Sem desrespeitar o direito das outras pessoas. E as crianças, muitas vezes, às vezes pela dificuldade que os pais têm de estar presente no cotidiano dos filhos, pelo estresse, pelo acúmulo de atividades, de trabalho, eles são um pouco ausentes nessa questão. E aí as crianças já vão para a escola sem essa noção de limites. E a escola hoje passa por um processo complexo, principalmente a escola pública, né? Está depauperando, está sendo cada vez mais saqueada, os recursos estão desaparecendo, os professores ganhando mal, estão sendo desmotivados. Quer dizer, é um somatório de fatores, né? Falta seriedade nessa questão da educação por parte dos governantes. E aí as pessoas querem resolver tudo com o direito penal, achando que criminalizar, que punir, né? O Leonardo falou, achando que botar na cadeia resolve o problema. Né? O direito penal é o último mecanismo de intervenção nos problemas e nos conflitos da sociedade que deve ser utilizado, porque ele não é feito para resolver tudo. Veja bem, se ele resolvesse o problema, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, ela teria acabado com a violência doméstica e familiar. Pelo contrário, ela aumentou. Agora nós temos a previsão do feminicídio e as mulheres continuam morrendo, talvez em maior escala do que antes da existência do fenômeno, da etiqueta rotulada ali dentro de um dispositivo legal dizendo feminicídio, que é um homicídio qualificado. Então, o direito penal não foi feito para resolver isso. E aqui o Lissandro falou uma coisa muito interessante. Nós temos que pensar o seguinte,
Quando as coisas acontecem com o Uber é uma polêmica sobre ele. Né? Há uma polêmica, a gente não sabe quem é o motorista do Uber, a gente não sabe como fazer contato, a gente faz através de um aplicativo. Agora, quando é o motorista do táxi, ele tem um prefixo, tem um veículo identificado. É uma concessão do poder público municipal. Ela pode ser cassada quando mal utilizada pelo indivíduo que recebeu. Normalmente nem é o indivíduo, né? Eles acabam deixando um motorista, um funcionário fazendo essa atividade, mas ele pode ser penalizado e perder essa concessão. Claro, dependendo de como essa lei foi regrada, como ela foi estipulada, né? Então, são todas outras questões. Nós temos que pensar outras alternativas para punir as pessoas, não só punindo elas através do direito penal, não é só querer botar na cadeia, só querer utilizar o direito penal para coagir as pessoas, para não fazerem. Nós temos que achar outras alternativas que são mais viáveis e são educativas também nessa questão, né? Mas eu insisto, eu acho que nós temos que repensar todo o processo brasileiro, no sentido de começar a educação de base, né? Lá no ensino fundamental, a forma como isso vai ser tratado. E outra coisa, né? Os pais têm que ter maior responsabilidade. Os pais têm que ser chamados na sua responsabilidade também, porque hoje quando uma criança comete, e a gente sabe que isso acaba desaguando na polícia, quando uma criança comete alguma ilicitude de comportamento, agride um colega e é repreendido pela escola, a tendência dos pais é ir lá reclamar da repreensão dada pela escola, entende? Quando deveriam ir lá se informar para saber que tipo de comportamento transgressor seu filho praticou. Então eles tomam partido antes e passam a querer proteger o mau comportamento. E quem protege o mau comportamento de uma criança está educando alguém para ser um contraventor, um criminoso, enfim, alguém que vai agir à margem da lei no futuro. Bom, acho que essa questão da educação, ela passa... E é um problema, me parece, bastante claro aqui no Brasil. Em primeiro lugar, eu tenho 4 anos que eu sou eleito para trabalhar no Legislativo e eu preciso de resultados. Quando eu aprovar o meu projeto de lei em relação ao feminicídio, aumentando a pena ou criando uma qualificadora que, bem na verdade, existia, né? O feminicídio existia implícito em outras questões, mas enfim... criar uma lei para trazer uma maior punição, eu consigo depois usar isso como uma circunstância para me reeleger. Agora, se tu criar leis e dando possibilidades na educação lá na base, isso para te ver um resultado, isso vai demorar muito tempo. E demorando muito tempo, é uma situação que tu não vai fazer para se eleger. Como no Brasil a gente não pensa em um projeto de país, de pátria, de Estado, a gente pensa no processo de governo, né? Sempre o governo que ele quer se manter no poder, isso é uma questão óbvia. A gente sempre vai ter projetos visando 4 anos, resultados rápidos, resultados imediatos, respostas rápidas. A resposta rápida, ela também é frágil. Por quê? Porque ela foi pensada de forma rápida. Então, me parece que o nosso problema ele vem mais atrás, Quintana, ele vem em como é a política no Brasil hoje, né? Eu acho que antes dessas reformas precisa de uma reforma política para colocar pessoas lá que realmente estejam preocupadas em trazer o que efetivamente o povo precisa, dando respostas a longo prazo, né? A curto prazo, sim, nós teríamos respostas com políticas públicas de conscientização. A professora falou uma coisa bem interessante. Muitas dessas pessoas que cometem esses abusos, por mais engraçado que possa parecer, ela não consegue identificar o mal que ela está fazendo para outra pessoa. Com uma política pública de conscientização do que isso pode trazer para outra pessoa, para trazer que o homem não é macho, mais macho quando ele faz um tipo de assédio numa mulher, essa política de conscientização precisa existir. Não somente para as crianças, para os adolescentes, para os universitários, para as pessoas que estão se preparando para entrar numa vida adulta, porque presumo que os adultos saibam disso, né? Então, eu acho que a educação, professor Sandro, ela é muito mais... urgente do que preparar essa nova geração. Isso acho que é algo bastante unânime. Nós precisamos também trabalhar em atenuar os efeitos que essa geração está chegando agora. Como? Com políticas públicas, né? Com formas de conscientização. E eu acredito que isso a gente não vai conseguir com o direito penal. O direito penal é tão fraco, né? Tem uma frase que diz que a gente não precisa de um direito penal melhor, nós precisamos de qualquer coisa melhor do que o direito penal. Por quê? Porque a gente já tem um país que vive aí trazendo sempre a resposta vai ser algema. E quando a resposta sempre é algema, acontece o que aconteceu no Brasil. Então, não tenho dúvidas que a resposta ela passa pela educação, ela passa por mecanismos. Hoje a gente tem a tecnologia, ela é tão rápida para algumas coisas, a gente precisa usar isso para fazer denúncias rápidas, para trazer, não simplesmente denúncias policiais, mas denúncias que consigam, quem sabe o responsável, que estamos usando os taxistas, desculpa colocar como exemplo, mas foi o exemplo que trouxe, mas como existe no taxista, existe no ônibus, existe em lugares em que as mulheres são expostas, isso é das mais variadas situações do dia a dia.
Nós precisamos de respostas rápidas e que sim, essas pessoas elas consigam ter um acesso a elas, possibilitando que essa situação ela não consiga ser mantida como está, porque mantida como está, ela vai acabar chegando lá na delegacia do professor Sandro e a resposta vai ser sempre a mesma. Deixa eu só colocar uma coisa, a gente tem que cuidar aqui, nós estamos num programa, né? Que para não fazer uma generalização também, né? Isso não são todas as pessoas que trabalham nesse tipo de atividade que são assim, é uma minoria, mas que infelizmente, né, representa talvez a pior parte daquele segmento e que acaba afetando o comportamento da sociedade, violando o direito das outras pessoas, né? Para ficar bem frisado, que é o pensamento, pelo menos é o pensamento que eu tenho, com certeza. Concordo com isso. Muito bem, professor Sandro. E eu acredito que em todo esse contexto, talvez, nós deveríamos virar um pouco o nosso foco como sociedade. Porque há muito tempo nós falamos muito dos direitos que nós temos. Mas nunca nós paramos para pensar que dentro dos direitos que nos são garantidos, tem um rol também de deveres que nós devemos fazer, como sociedade. Não é? Então, talvez, nesse processo de nós sensibilizarmos, de nós buscarmos a educação, talvez nós começarmos a falar muito mais forte que dever eu tenho como integrante dessa sociedade. E não só falar que eu tenho direitos. Os direitos, ok, eu tenho direito à educação, à saúde, à segurança, ao bem-estar e assim por diante. Ok, mas isso me traz junto uma carga de deveres. E é raro a gente falar, não é? A Constituição traz. Todos nós temos deveres, não é? De respeitar o próximo. Da minha proatividade vai até onde afeta os que estão ao meu redor ou fora, caso das redes sociais, não é? Talvez nós começarmos a educar a população mais por esse sentido, porque parece que eu posso tudo, não é? Quando eu só vejo direitos, eu não consigo entender esse contexto. Tens o direito e o dever de 2 minutinhos concluir aqui a fala. Não, mas eu acho que é bem rapidamente dizer que existe um sistema de proteção, né? Existe um mecanismo, existem equipamentos sociais, equipamentos de saúde que garantem à mulher que ela seja atendida, que ela tenha esses direitos garantidos, né? Então a gente tem centros de referência especializado a vítimas de violência, a gente tem espaços que são casas de passagem para mulheres vítimas de violência, a gente tem dentro dos espaços de saúde, a gente tem equipes já preparadas para atender essas mulheres vítimas de violência. Acho que a gente tem que qualificar os serviços existentes e essa educação que a gente fala é isso aqui que a gente está fazendo. É a gente possibilitar que as pessoas discutam de forma mais abrangente, que não fiquem só naquele recorte que a grande mídia ela vincula e que possibilita só alimentar um discurso de ódio e que as pessoas vão cada vez mais se inflamando e por vezes vão encontrar na estratégia de uma outra forma de violência, né, responder aquele seu anseio, e a gente sabe que não é a melhor forma. Então não adianta a gente pegar dentro do ônibus ou dentro de qualquer outro, de um trem, de um outro, de espaços públicos, a gente agredir quem está agredindo, né, mas a gente precisa se proteger. E se proteger é uma possibilidade da gente discutir, a gente poder debater com os nossos pares e com os diferentes, né, é só assim que eu acho que a gente vai conseguir avançar nessas discussões e mudar a conduta e a forma de nos relacionar enquanto seres humanos. Meninas, alguma palavra para desfecho do programa? Não, só queria dizer que eu também acho que é muito importante a inserção da mulher nesses espaços, espaços públicos em geral, porque como a professora bem disse antes, muitas vezes as mulheres elas não estão inseridas da forma como deveriam e por isso muitas pessoas, incluindo os homens, claro, não veem a mulher como igual nessa condição de equidade. Então, isso também ajuda a criar essa sensação, essa cultura que nós temos. Então, eu acho que, só para frisar que também é muito importante essa participação da mulher e a criação de espaços como esse, dentro das escolas, dos bancos acadêmicos, que é uma discussão muito importante que deve ser levada sempre adiante. Alguma palavrinha, Agnes? Não? De desfecho, não. Queria agradecer muito a presença de vocês, professores. Acho que esse debate trouxe alguns detalhes que muitas vezes a gente acaba não discutindo e, obviamente, esse assunto ele acaba não se esgotando aqui, mas deixar sempre esse espaço aberto para a nossa comunidade, sugestões de temáticas através do nosso e-mail tvunifra@unifra.br ou também nossa página do Facebook, para justamente que a gente consiga debater assuntos não só pela grande mídia, mas às vezes as próprias redes sociais acabam direcionando de que forma deve se colocar um debate. Hoje em dia o pessoal está levando muito de uma forma extremista e aqui a gente quer justamente respeitar as diferentes vozes, as diferentes opiniões e tentar construir através do nosso programa
Contraponto. Voltamos então na próxima semana. Professores, muitíssimo obrigado. Gurias, muitíssimo obrigado. Voltamos na próxima semana. Até mais.